Somos nós convidados hoje a olharmos o nosso lugar na igreja de Jesus Cristo. E somos convidados, a partir do dom infuso da fé, que foi dado a cada um de nós, a darmos uma resposta sincera, coerente, afirmativa, de quem é Jesus para nós. Jesus foi à região pagã, a região de Cesareia de Filipe, e olhando para os seus discípulos, ele perguntou: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? São tantas as respostas. Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Mas Jesus, Ele quer saber o que nós pensamos dele. Qual a resposta que nós damos quando nos reunimos no nome dele? Qual é a visão eclesiológica que nós temos quando nós nos encontramos com ele? Por isso ele faz a pergunta de uma forma muito mais direta aos discípulos, a nós, neste domingo de hoje. E vós, quem dizeis que eu sou? E é tão lindo, porque nós somos educados na Mãe Igreja, somos membros da Igreja. E nós temos duas formas de viver a fé. A fé como um dado objetivo, porque muitos outros que vieram antes de nós já deram essa resposta: quem é Jesus? Mas também a fé como um dado subjetivo, porque cada um de nós tem uma abertura para o transcendente e nós devemos dar de uma forma pessoal essa resposta. Pedro foi movido pela presença do grande protagonista da igreja, o Espírito Santo. Uma moção dada a Pedro: tu és o Cristo, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E é tão lindo isso, dar a resposta de que Jesus é ungido, Jesus é o Filho do Deus vivo, Jesus é Deus. E quando nós somos convidados a olhar para esse dado objetivo da fé, nós olhamos para as colunas da igreja, tantos homens e também mulheres que professaram essa fé. E a igreja hoje, ela nos convida a olharmos para estes homens que apostaram tudo, deram tudo, entregaram tudo por causa de Jesus. Nós temos um dia próprio para celebrar a conversão de São Paulo, em janeiro. Temos um dia próprio para celebrar a festa da Cátedra de São Pedro, em fevereiro. Mas temos o dia de hoje para celebrarmos essas duas grandes colunas e relembrarmos a forma como viveram, como conduziram as suas vidas, a postura que eles tinham, e ao mesmo tempo, como nos diz São Jerônimo, relembrar o martírio. Para São Jerônimo, São Pedro e São Paulo, não no mesmo ano, mas eles foram martirizados no mesmo dia. E aí nós podemos olhar como Pedro deu a resposta para Jesus. Pedro deu a resposta no seguimento, no seguir Jesus.
Quando encontramos com as páginas do Evangelho, quando Jesus o chama para o seguimento, Pedro não espera alguns momentos. Pedro não diz, vou pensar, vou ver onde vou chegar, como vou chegar. Quando Jesus o chama, Pedro imediatamente começa a seguir a Jesus. Um homem das primeiras emoções, das primeiras respostas, mas um homem que Jesus o amou, que Jesus confirmou a sua fé, e ao mesmo tempo, um homem que Jesus colocou para ser o centro da unidade, a expressão da visibilidade da comunhão da igreja. Por isso, quando nós olhamos para Pedro, nós olhamos hoje para Francisco, para o nosso Papa. E nós olhamos que uma das características mais lindas da igreja é a oração. Escutamos a primeira leitura, que depois que Herodes prendeu alguns membros da igreja, torturando-os, mandou matar Tiago, irmão de João, mandou prender Pedro. A leitura do livro dos Atos dos Apóstolos coloca-nos, enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente por ele. Por isso, uma igreja orante. Como é importante uma igreja orante. A oração, ela é a fraqueza de Deus e a grandeza do homem. Por isso a igreja é convidada a orar por suas lideranças, a orar quando a igreja é aprisionada na sua missão, a orar quando a igreja, ela fica aprisionada em si mesmo, não segue o seguimento a Jesus, o desafio do anunciar. Hoje, nós somos desafiados a essa oração pela igreja. Também temos que olhar hoje a figura de Paulo, impressionante, o apóstolo dos gentios. Se Pedro foi chamado ao seguimento, Paulo foi colocado pelo anúncio. O anúncio do Evangelho, que fez com que o cristianismo deixasse de ser apenas uma presença no mundo semita e se expandisse, conquistasse corações, seguisse a força do Espírito Santo. Por isso Deus suscita, e como suscitou o apóstolo Paulo, um homem de cultura, e suscitou para que ele levasse a mensagem do Evangelho e descobrisse que tudo na vida dele, que veio antes de Jesus, era esterco, não era nada, porque ele foi alcançado por Jesus, ele foi buscado por Jesus, por isso se tornou apóstolo. E nós somos convidados a olhar como viveram e também como morreram, como gastaram as suas vidas, como entregaram as suas vidas. O apóstolo Pedro, a tradição da igreja, principalmente Clemente Romano, ele vai dizer no ano 97 que ele morre crucificado. Não querendo ser como um mestre, ele apontou os seus pés para o alto, crucificado de cabeça para baixo. O apóstolo Paulo, por ser cidadão romano, ele morre decapitado. Mas tudo isso se tornou lucro.
porque pelo sangue deles, pelo testemunho deles, pela vida vivida, pelas respostas que deram, quem é Jesus, por esse dado objetivo da fé, aqui estamos nós hoje, olhando para eles e olhando para nós, como nós vivemos esse seguimento a Jesus, como nós nos unimos como igreja, como nós participamos da comunidade eclesial. Por isso, bendito São Pedro, bendito São Paulo, amantes de Jesus, gastando as suas vidas por Jesus, que isso impacte também a nossa vida. Fechemos um pouquinho os nossos olhos e vamos dar essa resposta a Jesus. Quem é que eu sou para vocês?